Que a graça e a paz de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Estamos hoje abordando o assunto batismo, especialmente com preparação ao ser testemunhas e padrinhos e madrinhas de mais um batismo. A palavra batismo, ou o assunto, o ato do batismo, tem sido um assunto bastante polêmico dentro do mundo religioso, e por isso nós queremos abordar do princípio bíblico. Muitos, por exemplo, teimam em afirmar de que batismo signifique uma fórmula, como, por exemplo, o batismo por imersão. Aí há muitas perguntas, muitas dúvidas, e ao longo dos anos, muitos teimam em fugir do texto bíblico e não procurar na própria palavra a resposta para o assunto batismo. Veremos então quem é que instituiu o batismo. Foi o próprio Jesus Cristo que instituiu o batismo e ele nos ensina a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como ele mesmo deixou escrito por intermédio do evangelista e apóstolo Mateus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não omitir, por exemplo, uma pessoa da Santíssima Trindade. Deve ser feito como Cristo mesmo instituiu. Mas o que significa batizar ou a palavra batismo? Na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, na linguagem grega usual da época de Cristo, a palavra batismo, ela é expressa na língua grega baptismos. O verbo batizar tem apenas um sentido, que é aplicar água. Não significa nem aspersão, nem imersão ou derramamento apenas, mas sim qualquer uma das formas, aplicar água. E provas bíblicas para isso nós vamos encontrar nas afirmações onde se usa na língua grega o radical bapto, que é a água, e então nós vamos ver em Marcos 7, lemos no versículo 4, quando voltam da praça, não comem sem se lavar, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas, e ali se usa a palavra, ou o verbo, batizontai, aspergir e lavar. Em Atos 22:16, e agora o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, e lave os seus pecados, invocando o nome dele. E aí está a palavra baptizai, que é lavar os pecados. Em Mateus 3:11, lemos, eu batizo vocês com água para arrependimento. E aí é João Batista falando, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí aparece a palavra baptizo, batismo com água e batismo com o Espírito Santo. Lucas escreve o discurso de Pedro, em Atos 2:38, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aí está a palavra baptisteto, batismo em nome de Jesus. Em Mateus 28:19, que já lemos antes, batizontes, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aí nós temos vários exemplos de textos bíblicos que nós vamos ainda ampliar as provas bíblicas para o assunto batismo.
Quem deve administrar o batismo? Dentro da igreja luterana, os pastores são os que batizam, mas no caso da emergência, no momento de risco de morte de uma criança ou de uma pessoa que não tenha sido batizado, você mesmo pode fazer isto. E a questão dos pastores aparece em 1 Coríntios 4:1, onde lemos: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então, para haver ordem na igreja, não é qualquer um que batiza, e sim apenas em caso de emergência. E aí, no caso de uma emergência, você pode usar água, e vai dizer às pressas, como é um caso de emergência: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aplicando ao mesmo tempo água na pessoa. Nós, no caso da igreja luterana, batizamos aplicando água na criança recém-nascida, na cabeça. Quem deve ser batizado? E aí vem outra pergunta. Para alguns grupos religiosos, só pode ser batizado pessoas adultas ou adolescentes que tenham antes crido. E nós vamos ver que não é bem assim. Cristo ordena que todos sejam batizados, todos precisam nascer de novo. E isso nós encontramos em Mateus 28:19, onde diz que todos, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é que as crianças devem ser batizadas? Primeiro, porque fazem parte de todas as nações. As nações são compostas de recém-nascidos e de adultos e velhos, ou idosos. Então, porque elas fazem parte. Segundo, porque o batismo é o único meio pelo qual nós conhecemos que uma criança pode nascer de novo. E aí entra um outro aspecto, que alguns acham que crianças não têm pecado, ou seja, são inocentes. Mas, na verdade, lemos no Salmo: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, nós somos filhos de pais pecadores, logo somos pecadores. E aí, sobre o nascer de novo, Jesus teve um encontro com Nicodemos, um líder religioso chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Esse foi de noite até Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem, sendo velho, nascer segunda vez? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. E aí nós lemos também na carta de Paulo a Tito que o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, aí há uma estreita relação entre batismo e o nosso nascimento físico, e tanto que o nascimento físico não tem uma participação nossa, porque não temos vontade antes de sermos um embrião. São dois elementos pequenos, invisíveis ao olho nu, é preciso ter um microscópio para nós enxergarmos isto, que é o espermatozoide e o óvulo, e são unidos e forma-se então o embrião, que já é a pessoa em potencial. Então, por que as crianças devem ser batizadas? Porque elas também precisam receber o reino de Deus, exatamente como os adultos, por meio da água e pelo Espírito Santo. E além disso, que crianças também precisam crer e podem crer, porque o ato da fé é um ato de Deus no ser humano. É Deus agindo sobre o ser humano. E somente Deus pode lavar os pecados e implantar a fé salvadora. Isso nós lemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porém, muitos acham que é preciso ficar mais velho
entender o Evangelho para depois ser batizado. Claro, e quando Jesus instituiu o batismo, os adultos foram batizados. Nós vamos ver isso também sobre a questão da circuncisão. A circuncisão foi praticada quando Abraão estava com seus 99 anos, filho Ismael com 13, mas a lei, a ordem que Deus deu era de que fossem batizados ao 8º dia de vida. Então, somente Deus pode levar o pecador a crer, e também é Deus quem categoricamente ordenou que todos fossem batizados. Em Mateus 28, 19, nós já vimos isto. Em Marcos 10, 13 a 16, algumas pessoas trouxeram crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, porque delas é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Em Mateus 18, 6, lemos: se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Então, ali, esses pequeninos que creem em mim não são só crianças, são também adultos. Mas vamos lá. Uma pequena nota: se, por exemplo, Jesus instituísse o batismo hoje, todos os adultos e crianças estariam se dirigindo ao batismo, todos indistintamente, pois ele disse que todos deveriam ser batizados, adultos e crianças. E agora, quais são os benefícios? Por que batizar? Primeiramente, porque é uma ordem que Jesus deu, e a gente aceita e segue as ordens de Jesus, porque ele é o nosso Salvador e é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Porque o batismo é um meio pelo qual o Espírito Santo traz o pecador para junto do Salvador Jesus, dá perdão dos pecados, outorga salvação, novo nascimento e vida na presença de Deus, e enche finalmente o cristão, o crente, de alegria celestial. Ele regenera, o batismo regenera as crianças, formando a fé salvadora, e nos adultos que já creem, ele sela essa salvação, dando-lhes adicionada a confiança no perdão de Deus e a certeza de que são filhos e herdeiros da vida eterna. Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 26 e 27, escreve: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Em Marcos 16, 16, lemos: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui pode parecer que há uma inversão de que é preciso crer primeiro para ser batizado. Isso se aplica a pessoas adultas, mas para crianças recém-nascidas, assim como a circuncisão era praticada ao 8º dia, nós não temos a compreensão. A criança que é recém-batizada, ela não tem compreensão do reino de Deus, mas ela está marcada por Cristo, ela tem a circuncisão de Cristo. E aí nós vamos encontrar na primeira carta de Pedro um assunto que é também polêmico, porque pessoas não aceitam que o batismo cause a fé. Assim lemos na primeira carta de Pedro, 13, 19 a 21, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo corresponde a isso. Agora também salva vocês. E não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, em outras palavras, esta boa consciência para com Deus
também é conhecida como fé, onde Deus causa fé e nós então queremos saber mais de Deus. Como já falei anteriormente, Paulo a Tito escreve: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Nós temos um outro relato muito importante que fala sobre a palavra e o batismo. Em Atos 8, 35 a 39, nós encontramos Filipe, que é encarregado por Deus para encontrar um alto oficial da rainha Candace da Etiópia. E Filipe então passa a correr ao lado do carro do etíope, e lemos o seguinte: então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe foi batizar. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não mais o viu. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. São vários relatos bíblicos que nos levam ao batismo. Aí vem a próxima pergunta: como pode a água fazer tão grandes coisas? É água especial que é usada? Não, é simplesmente água, assim como foi usada em rios, em lagos, simplesmente água de torneira, ou seja, é água, simplesmente água. Água que está ligada à palavra de Deus, é aí que a coisa muda de figura, não é mais simples água, mas é água de vida cheia de graça, um lavar regenerador e renovador, como Paulo diz na carta a Tito. A palavra de Deus é todo-poderosa, como se vê em Gênesis, no relato da criação. Deus disse: haja luz, houve luz, haja terra, houve terra, haja animais, houve animais. A única diferença é que Deus, quando cria o ser humano, ele molda o Adão e depois então faz de Adão Eva. Paulo diz aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus, e ele diz que ele não se envergonha, no capítulo 1, versículo 16, que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Assim, a palavra de Deus, que está ligada à água, que a faz ser batismo. E aí vem outra pergunta: pode alguém ser salvo sem ser batizado? Pela palavra de Deus dependemos do batismo. Deus, no entanto, para salvar alguém, não depende do batismo. Lemos em Lucas 7,30: todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E temos um outro referencial, especialmente dos dois malfeitores crucificados junto com Jesus Cristo. Um dos malfeitores, então, desprezando Cristo, disse: não és tu o Cristo? Desce da cruz e tira a gente também. O outro, no entanto, repreendendo este primeiro, disse: nós merecemos estar aqui. E ele se volta para Jesus, claro que ele não consegue virar o rosto para o lado de Jesus, para o lado nenhum, porque ele estava preso, crucificado junto ao lado de Jesus. E acrescentou e disse, implorou a Jesus: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E aí nós nos surpreendemos com a resposta. Para muitas pessoas é uma resposta meio estranha para ser dada a alguém que está condenado. No entanto, Jesus, cheio de misericórdia, lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, nesse mesmo dia, esse malfeitor que no último instante creu em Jesus Cristo como seu Salvador, recebeu a mensagem da salvação: hoje você estará comigo no paraíso.
Infelizmente, há grupos religiosos que distorcem esse texto e dizem que, em verdade, lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. Então, fazem da morte ali um sono em que nada acontece na alma dessa pessoa que morreu, e sim que ela está no estado de dormência permanente. Esse grupo são os adventistas, e não aceitam a entrada imediata desse malfeitor no céu, e nenhum de nós, inclusive. Então, todos os que morrem estão adormecidos. Isso é uma pena que seja ensinada essa inverdade, esta mentira em nome de Deus. Qual é o significado do batismo? O batismo é o novo nascimento espiritual. Paulo aos Gálatas fala no capítulo 3, versículos 26 e 27, e também em Romanos 6,4, especialmente Romanos 6,4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E para terminar, mais algumas passagens. 1 Coríntios 10, 2. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Estranho, que todos foram batizados tanto na nuvem como no mar. No entanto, ali eles não encostaram nem na nuvem, nem no mar, como diz Êxodo 14, 22 a 29. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo mar, pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. E esse texto então nos fala que todos foram batizados, recém-nascidos e idosos, ou seja, qualquer pessoa que estava ali, e era uma multidão de pessoas, porque de acordo com o texto bíblico nós lemos em Êxodo ainda que só de homens eram 600 mil. Há quem suponha que eram em torno de 1.800.000 pessoas que saíram do Egito, mas outros historiadores também citam em suas pesquisas que possivelmente era em torno de 3 milhões, ou seja, se um homem tem uma esposa e 3 filhos, então, dentro de uma média, que com certeza era, muitas famílias tinham mais do que 3 filhos, então aí já teríamos 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, ou seja, toda a força braçal do Egito se foi. Em Colossenses, nós lemos capítulo 2, versículos 11 e 12, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a ressurreição, circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Esses versículos, mais do que os outros, mostram que a circuncisão praticada e ordenada por Deus tem uma relação muito estreita, ou seja, o batismo veio em substituição à circuncisão.
Isso nos mostra que o batismo, que é a circuncisão de Cristo, tendo substituído a circuncisão de Abraão, deve ser praticado o mais cedo possível. E aí nós temos, de acordo com a lei, em Gênesis 17, nós temos então aquilo que Deus ordena a Moisés, no versículo 12, aliás, Moisés não, a Abraão, no versículo 12, o menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados, o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro, que não for da sua linhagem. E aí, mais ainda, nós lemos no texto do capítulo 17, 24 e 25, Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E mais adiante, no capítulo 21, versículos 4 e 5, lemos: Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ou seja, aí nós temos esta ordem da circuncisão, e aí vem perguntas que se faz, e por que não as mulheres? Por duas razões. As meninas não eram circuncidadas por causa da anatomia diferente do menino, e outra porque se vivia no período patriarcal em que toda mulher, toda criança do sexo feminino tinha que ter um cuidador, que era o pai, o marido, ou no caso de uma sogra que viesse a enviuvar, o próprio genro tinha que cuidar, ou então as escravas compradas que faziam parte. Nenhuma mulher podia viver sozinha, porque o trabalho da mulher era da porta da casa para dentro, ou da tenda para dentro, e do homem o trabalho era da tenda para fora. Isso implicava em que o homem era o provedor que trazia a caça, trazia a colheita, e a mulher então cuidava das crianças e, enfim, então fazia todo o trabalho dentro de casa. Já na época de Cristo, isso já tinha uma outra performance em que havia mulheres que trabalhavam e eram autônomas. Então, a partir de Cristo, então, quando ele institui o batismo, muda de figura. A circuncisão, então, deixa de ser praticada entre o povo de Deus, o povo cristão, embora os judeus ainda hoje pratiquem a circuncisão, porque não aceitam Cristo, não aceitam Jesus, o Messias, que foi revelado lá em Belém da Judéia, e por isso então os judeus acabam não aceitando Jesus e ainda praticando a velha aliança, que é a circuncisão do prepúcio do menino aos 8 dias. Eles têm essa prática ainda hoje. Então, para nós cristãos, hoje nós temos então o batismo, e o que o batismo oferece é um ato de Deus dentro da igreja. O que o batismo oferece é para ambos os sexos, todas as etnias, qualquer idade, visto que perante Deus todos somos iguais, como Paulo escreve aos Gálatas, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, vamos ainda falar mais um pouquinho sobre a quantidade de batismos. A circuncisão era única, é única. Então não havia uma segunda circuncisão. No entanto, mesmo que o batismo substitua a circuncisão, muitos praticam vários batismos. Há pessoas que têm mais de 10 batismos. E isto é um gravíssimo erro contra aquilo que Cristo instituiu. E lemos em Paulo, que escreve aos Efésios, que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, está em todos e é por todos. Isso nós encontramos em Efésios 4. E por isso,
não se deve negligenciar nem pisar a palavra praticando mais de um batismo. Se o batismo foi feito de forma correta, isto é, com água, ou até mesmo em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, logo é um batismo correto. Alguns então querem ainda fazer o batismo infantil, que é praticado dentro de algumas denominações religiosas, como a Igreja Luterana, dizer que esse batismo não tem validade nenhuma porque a criança não tem consciência. Então a circuncisão de 8 dias também não teria validade nenhuma, deveria haver uma segunda circuncisão, só que isso não é possível, uma segunda circuncisão. Não é possível fazer mais um corte de prepúcio. E sim, havia uma única circuncisão, assim também Paulo diz que há um único batismo. E esse único batismo é de Deus. E aí há um grande erro também, em que se diz que o batismo é da igreja. O batismo não é da igreja, o batismo é de Deus na igreja. E por isso aqueles que não aceitam isto fazem diversos batismos, porque a pessoa precisa se batizar ao entrar em determinada denominação. E ao sair e ao se dirigir a outra denominação, novamente deve ser batizada, e assim então há pessoas que têm muitos batismos. Então isso são equívocos, erros, mentiras que se anuncia como sendo palavra. Na verdade estão ensinando preceitos humanos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então por isso precisamos voltar à Escritura Sagrada, à palavra de Deus, de uma maneira muito séria. Não há na Escritura Sagrada nenhuma razão para se recusar esse sacramento, que é o batismo, e seus benefícios benditos às crianças. A doação da fé é obra de Deus Todo-Poderoso e é um ato misterioso, tanto nos adultos como nos recém-nascidos. É um ato milagroso de Deus em que Deus converte a pessoa à fé. E aí nós lemos ainda em Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E aí fica muito claro, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados para fazer boas obras. E aí nós temos que nos voltar lá ao tempo de Adão e Eva, que eram perfeitos. Eles foram criados para fazer tudo certo. No entanto, o pecado entrou no mundo e com o pecado toda a desordem do comportamento humano. Mas Deus continua pensando da mesma forma que o ser humano foi feito para fazer tudo certo. E estas boas obras não são para a nossa salvação, e sim para a salvação dos outros. Porque ao anunciarmos a palavra, ao anunciarmos a salvação em Cristo, essas são boas obras, boas ações que são um reflexo em produto da fé que Deus nos deu por meio do batismo e conserva ainda esta fé por meio da palavra e da Santa Ceia. E aí a gente poderia abrir um outro espaço para falar sobre a Santa Ceia, que também para muitos é um mero simbolismo. E então nós vamos ficar por aqui no assunto batismo e simplesmente dizer que ser alguém que crê no batismo é um privilégio único dos cristãos. Por isso nós não podemos deturpar a forma como Cristo instituiu o batismo, não podemos negligenciar os pais, não basta apenas batizar a criança, é preciso continuar ensinando a criança no caminho que deve andar. E como diz Salomão em Provérbios, ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. Por isso, querido pai, querida mãe, cuide bem do seu filho batizado para que esse novo nascimento não vire em morte espiritual e sim vida espiritual. E seus amigos, seus familiares, que são os chamados padrinhos e madrinhas, os compadres e as comadres e testemunhas desse ato milagroso de Deus, têm esse mesmo compromisso de fazer de tudo para que seu afilhado, sua afilhada,
cresça espiritualmente, ou seja, devem participar na oração pedindo pelo perdão dos pecados do seu afilhado e sempre incentivar a leitura da palavra e a orientação no caminho de Deus. E se os pais não puderem, os padrinhos devem, de alguma forma, assumir essa condição de educação na fé, e este é o caminho. Por isso que nós insistimos tanto em conhecer mais a fundo esse assunto do batismo. Por isso, fique com Deus, e que bom que você assistiu o vídeo até o fim. Que Deus abençoe e guarde você.